Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Ayrton Santana e você está no canal da Comunidade Cristã Boas Novas. Hoje é quinta-feira, 20 horas, então é dia de quê? De podcast Boas Novas na mesa. Essa mesa de compartilhar e falar sobre reino. Então aqui não tem placa, aqui não tem nome. Aqui é para que nós possamos receber convidados e esses convidados sempre muito especiais vão revelar aí o amor de Deus como foram encontrados. Então você que é novo por aqui, né? Então, por favor, caiu aqui, se inscreve porque nós temos uma promessa. É sempre trazer algo, um convidado aqui de qualidade que vai encorajar você, que vai inspirar você a encontrar o seu chamado e o seu propósito no Senhor. Beleza? Então, você que já é antigo, né? Você já é de casa, agora é a hora de você pegar esse link e compartilhar para o maior número de pessoas. Nós temos uma meta, nós queremos alcançar 1.800 inscritos até o final do ano. Então, eu sozinho não consigo fazer. Como a mesa não é minha, a mesa é nossa e você está sentado à mesa conosco, então agora a sua missão é pegar esse link e mandar para o maior número de pessoas que você conhecer, beleza? Mande para seus amigos, mande para seus parentes, mande para a galera do seu trabalho e mande para seus inimigos também, afinal eles precisam ser alcançados, certo? Então, sem mais delongas, bora pro podcast. Estou aqui com meu amigo, pastor Milton. Esse o pastor Milton é através da vida do pastor Ronaldo, da Resgate, né? Ronaldo, homem de Deus. E é uma honra ter o senhor aqui com a gente hoje. Então, que em nome de Jesus, que essa conversa aqui possa inspirar e transformar vidas. Amém? Amém. Então, vou começar com a primeira pergunta, que é a mais difícil de todas. Vamos lá. Quem é o pastor Milton? Eita, o pastor Milton, né? Mas antes quero cumprimentar a todos aí, os amigos, né? Que Deus abençoe a todos aí. Para mim é uma honra estar aqui, né? Agradeço aí o pastor Wellington pelo convite, né? E agradeço a Deus em primeiro lugar. Graças a Deus, né? Eu trago aqui algo sobre mim, rapidamente. Meu nome é Milton de Souza Barreiro. Sou pastor da igreja Mais Que Vencedores em Cristo, né? Situado aí próximo ao metrô Vila Matilde. E, bom, eu comecei no evangelho há pouco tempo, pastor, 45 anos atrás. Há 45 anos atrás, eu sempre gosto de lembrar, porque as coisas boas a gente lembra, né? Eu era uma pessoa, assim, religiosa, né? Era católico, né? E eu não gostava muito de crente, não. Quando eu via algum crente assim, uma Bíblia não, eu atravessava a rua para não passar em frente dele, né? Perto, né? E um dia eu estava de serviço, eu encontrei uma moça chamada Sâmara, né? E essa moça ficou conversando comigo mais de uma hora falando de Jesus. Eu achei assim tão interessante, sabe? E mais de uma hora eu estava atrasado do serviço, mas eu dando atenção, ouvindo. E ela me fez o convite para estar numa igreja, na igreja dela. Eu falei, domingo eu vou lá, gostei. E chegou no domingo eu não fui. Não cumpri a palavra. Aí na semana seguinte ela encontrou comigo e falou assim, olha, eu não confio mais em você não. Eu falei, por quê? Você prometeu, eu não foi. Eu falei, não, mas não deu. Mas domingo eu tô lá. Ela falou, olha, vai acontecer um monte de coisa aí para você não ir. Muitos obstáculos. Eu falei, mas eu vou. E naquele domingo realmente aconteceu muita coisa, pastor. Muitas coisas, né? Mas cheguei lá. Eu fui o primeiro a chegar na porta da igreja. Fui o primeiro. Cheguei lá, tinha um rapazinho sentado da igreja, né? E aí fiquei lá esperando, olhei assim, o que eu tô fazendo aqui? Isso foi chegando, o pessoal chegando e cumprimentando a paz do Senhor. E eu falei, aquilo, paz do Senhor, não entendia muito, né? Mas eu via o semblante das pessoas diferente, né? E abriu a igreja, eu entrei, sentei lá na frente, aqueles bancos de madeira, né? Que nós falamos agora há pouco, né? Aqueles bancos antigos de madeira. E aí o pessoal chegando, começou assim os louvores, eu achei, olha, essas paredes não tem santo, não tem cruz, não tem nada aqui diferente, né? E começou assim os louvores, eu fui sentindo algo diferente. Olha, quando o pastor começou a pregar a palavra, chegou uma hora que ele começou a falar tudo aquilo que a moça me falou. Ele falou, não, o que eu falei para ela da minha vida. E o pastor começou a falar tudo, aí eu falei assim comigo mesmo, eu falei, eu mato a Sâmara. Ela é fofoqueira, contou tudo pro pastor que eu falei para ela. Aí eu falei, meu Deus, como pode isso? Aí eu procurei ela assim, na igreja, não achei. Eu procurei, olhei para trás, ela não tava, né? Eu ia fazer
Aí, no finalzinho, o pastor fez o apelo. E quem quer aceitar Jesus como Salvador? Eu me lembro que eu grudei a minha mão no banco, sabe? Eu grudei, segurei firme assim, e segurei a minha mão, fez assim, sozinho. Quando eu olhei mesmo, falei, que negócio é esse? Me levantou, né? Porque Deus já tinha algo, né? E aí eu, né, recebi Jesus, uma coisa tão diferente. E eu encontrei com ela semana seguinte. Eu falei para ela, Sam, você é fofoqueira, hein? Por quê? Você contou tudo, pastor, que eu te falei. Nossa, tudo aquilo eu falei para você, você contou. Ele falou, Milton, faz 2 semanas que eu não vou na igreja. Faz 2 semanas que eu não vejo o pastor, né? E eu falei, mas como pode? Ele falou, não, Milton, é Deus que te conhece. Bom, mas enfim, aí eu, daquele dia lá, realmente vi Jesus na minha vida mudou, transformou minha vida. Eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, né? Todas as coisas do passado. Eu nunca fui assim uma pessoa de fazer coisas erradas, ver essas coisas nunca, né? Desde criança. Mas eu me lembro que daquele dia realmente tive um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, né? Eu me dedicando bastante. E eu só podia ir na igreja aos domingos, porque eu estudava, né, à noite. E eu era assim, eu chegava na igreja, já entrava preocupado, amado. Eu já entrava preocupado que o culto ia passar rápido, eu só ia poder estar no outro domingo, né? E eu ficava segurando o relógio, assim, para não olhar para o relógio, para não passa devagar, assim, né? E aí foi passando o tempo, né? Foi passando o tempo, sempre me dedicando, sempre ganhando vidas para Jesus, evangelizando. E nessa igreja eu fui separado a cooperador. É, fiquei nessa igreja mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos. Fui cooperador e depois fui consagrado ao diaconato. Por quê? Porque a minha dedicação, meu temor a Deus. Eu sempre temi, até hoje eu temo demais o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus. Tanto é que na nossa igreja, todos os cultos, né, os nossos obreiros pregam a respeito do arrebatamento. E eu sempre tive esse temor. Então, é isso aí. E aí eu fui crescendo diante do Senhor, né, com temor. Era um dos primeiros a chegar na igreja, um dos últimos a sair. Aquela alegria tão grande, né? E nessa igreja aí, foi lá que eu conheci a minha esposa, né? Hoje, pastora Raquel, ela vai estar nos assistindo também, né? Eu te amo, viu, pastora? E lá eu conheci a minha esposa. Tive muitas experiências com Deus nessa igreja, muitas experiências mesmo, sabe? Eu saía final de semana para evangelizar, dar os domingos, quando podia estar na igreja, eu chegava lá às 5 horas da tarde, saía só bem depois do culto, né? E conheci a esposa, a gente era bem novo, novinho, sabe? Bem novos mesmo. Ela não gosta muito que eu falo a idade, sabe? Quando a gente começou, você não pode falar. Mas ela era bem novinha, né? E eu também novo. E nós, 3 anos entre namoro, noivado, nós nos casamos. Tanto é que ela tinha 16 anos de idade quando nós casamos e eu Uhum. 23, né? Nós estamos juntos aí há 42 anos juntos. Uhum. 42 anos. Eu devo muito a ela, sabe? Até hoje. E nós casamos, quando nós fizemos 1 ano de casado, nasceu nossa filha, Thalita, hoje é evangelista, Thalita, né, obreira de casa do Senhor, também faz parte do ministério de louvor da igreja. E aí nós fomos buscando o Senhor, crescendo a cada dia mais diante do Senhor. Depois, não sei se pode falar, né, sobre nós saímos, depois nós mudamos de ministério, porque Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Uhum. É, nós fomos para outra igreja, né? Chegou o momento, nós fomos para outra igreja, fomos na bênção, e lá eu prego a palavra já desde quando eu aceitei Jesus há 45 anos atrás. Depois de menos de 1 ano, eu já pregava a palavra. Menos de 1 ano, já tinha convite para pregar fora. Uhum. Eu me lembro uma das cenas, pastor. É, o dirigente estava lá na nossa igreja, ele me chamou, deu uma oportunidade, foi a primeira vez. Ele falou, o Milton aí dá uma saudação. Mas eu tremi igual vara verde. Mas eu tremia, rapaz. Eu cheguei assim lá, quando eu coloquei a Bíblia, assim, eu li a Bíblia de cabeça para baixo. Eu coloquei a Bíblia assim, né? É. Eu já sabia um versículo de cor, eu tremia assim, eu falei, a Bíblia estava de cabeça para baixo, nem foi lá que eu li, né? Mas tava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Aí hoje a gente dá risada, né? Mas foi inocência, né? E, mas aí de lá depois fui
Deus foi nos ensinando, nos abençoando, né? E depois, nessa nova igreja que foi a Assembleia de Deus Bom Retiro, lá no Cangaíba, lá nós somos consagrados a pastorado, né? Uhum. Nós já tem mais de 30 anos nós fomos consagrados, hoje nós servimos ao Senhor na condição de pastor. Não é fácil, lógico, né? Mas Deus tem dado graça até aqui. Vale a pena seguir esse Jesus, né? Também, estava falando da minha filha, depois, quando ela fez 5 aninhos de idade, nasceu o Robinho. Hoje o Robinho, ele faz parte do Ministério de Louvor da igreja, é uma bênção. Meus 2 filhos são casados, né, tem a vida deles. Eu tenho Uhum. a minha nora, Bruna, ela é diaconisa da Casa do Senhor, também é uma bênção. O Rodrigo é evangelista também. E eu tenho o netinho é o Samuquinha, tem 10 anos de idade, né? Então é uma bênção. Eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E aí no Bom Retiro, eu fui consagrado ao pastorado, como disse, né? E estamos aí, há 45 anos servindo ao Senhor. Não é fácil, mas até que eu posso dizer, o Senhor tem nos ajudado. Amém. Amém? Muito bom. Então, um breve relato da minha. É, Tem muito mais, 45 né? anos Mas em 5 minutos. 5 minutos, né? O senhor falou, comentou aí que quando o senhor já aceitou a Cristo, né, recebeu Jesus, já ardeu algo no coração, que você queria estar Sim. sempre na presença, né? Até a galera chama de primeiro amor, né? Tal. Nossa. E você teve algumas pessoas, alguns mentores que te acolheram, que chegaram mais perto, que te apresentaram. Aquele dia você conheceu Jesus ali e tal, mas que caminharam junto, né? De abrir a palavra, você- qual foi a importância? Quem foram essas pessoas e qual foi a importância Ah, disso? sim, bem lembrado. Eu tenho um amigo, Israel, né? Hoje ele é pastor também, esposo da Galcineide, né? Nós fazíamos parte do grupo de jovens na época, tinha vários jovens, inclusive a maioria daqueles jovens hoje são pastores, né? Dirigentes de igreja, são bênçãos, né? E o pastor Israel, na época, ele me ensinou muito, aprendi muito com ele, sabe? A gente andava muito juntos, a gente era conhecido como unha em carne. Quando queria encontrar com um, era na casa do outro. E era assim, sabe? A gente sempre caminhando juntos, fomos crescendo juntos, né? Tivemos muitas experiências juntos, né? Inclusive, eu agradeço ao Israel, né? Você é homem de Deus, bênção do Senhor, você, tua esposa. Então, eu aprendi muito com ele. Aprendi também com o pastor José Martins e a pastora Sandra também Martins. Eles estão hoje morando lá na Praia Grande, inclusive. Eu vou estar contando testemunho, onde faz parte desse testemunho do meu arrebatamento, né? Pastor José Martins também faz parte. E tem outros também que eu aprendi, porque a gente nunca pode andar sozinho. Nunca. A gente ensina isso. Nunca ande sozinho. Sempre tem alguém para estar junto com você. Amém? Porque a Bíblia diz: se um cai, o outro está lá para levantar. E quando é que o senhor entendeu que o senhor chamado? Você falou que a primeira vez que foi lá falar, né? Deu uma tremida. Eita! Porque você estava falando do seu testemunho aí, né? De como encontrou Cristo, ou como Cristo te encontrou. Eu lembrei de Natanael, né? Eu tava lendo esses dias o Natanael, evangelho lá. eita! Ah, você tava lá embaixo da árvore e tal, não sei o quê. Ele, opa! Alguém falou pra Jesus que eu tava lá sentado, né? Mas isso é muito importante, né? Às vezes tem pessoas que vão pela revelação, né? Sim. Então, precisou desse algo a mais. Teve uns que não, Jesus falou assim, ó, segue, e eles foram. Segue-me. Mas alguns precisaram desse algo a mais, né? Então, como é que foi o senhor descobrir esse chamado, então, né? De uma pessoa ali que tremeu para abrir a Bíblia, porque tem gente que tem esse problema, né? Sim. De estar à frente e tal. Fala, eu nunca vou conseguir falar à frente. Mas como é que saiu de uma parte que o senhor não conseguia nem abrir a Bíblia, né, direito ali para chegar nisso, né? Quando é que você entendeu que o seu chamado era ser um pastor? Sim, eu me lembro que eu ouvia assim alguns pastores ministrando, eu falei, puxa vida, eu queria ser igual ele, sabe? Eu queria ser igual a esse pastor aí. E eu fui, e Deus conhece o nosso coração, né? A Bíblia Uhum, diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. uhum. E eu olhava alguns pastores pregando, sendo usado em revelação, em cura, e eu, né, tinha esse desejo de ser igual, sabe? De buscar Deus assim, né? E eu me lembro quando eu era ainda novo convertido, nunca, foi a primeira vez que eu preguei. Foi um rapaz que ele foi na igreja, ele me chamou para pregar na igreja dele. Ele falou que você fosse pregar na minha igreja. Eu falei, você pregar lá? Eu falei, ah, tá bom.
Olha, o temor foi muito grande. Eu cheguei na igreja lotada. Eu nunca tinha pregado na época, sabe? Nunca, assim, eu ficava assim, sentei lá atrás, lá falei, meu Deus, o que que eu vou falar? O que que eu vou falar, Senhor, tal. Aí me deu oportunidade lá na frente. Eu não sei o que eu falei. Eu sei que eu abri a Bíblia lá, sei que, não sei, sabe? Foi uma bênção. Aí a igreja glorificou. Depois ele veio conversar comigo. Olha, Deus te usou muito. Deus vai falar muito através de você, vai te usar muito, né? E daí depois foi deslanchando, né? E na nossa igreja, é, o pastor chegava na igreja e eu era diácono, né, me lembro, e tinha vários presbíteros na igreja, tinha assim, uma equipe de 6 presbíteros, e eu diácono. O pastor chegava na igreja e falou assim, Milton, dá abertura no culto hoje. Pleno domingo, tá bom, pastor, dá pra abertura. Aí chegava Milton, dá abertura e prega hoje. E eu, né, pregava. E isso daí, amado, foi aí que foi me inspirando, sabe? Foi aquele desejo realmente de buscar Deus e aprender na palavra, buscar o Senhor. Então, e até hoje eu tenho esse grande temor, sabe? Eu amo, adoro mesmo pregar a palavra do Senhor. Não tem nada melhor de pregar a palavra do Senhor. E detalhe, hein? Pregar arrebatamento da igreja, tá? É, É isso aí. porque às vezes o que eu percebo hoje em dia, né? Parece que eles estão pregando um Deus fofinho, Ai, ai. que você quer abraçar o, né? Vou fazer o carinho da barbinha. Sim. Os louvores estão pendendo para isso, né? Meu Um Deus Deus. fofo. Há muitas pregações falando sobre um Deus fofinho, que ele só te ama. E ele ama, e glória a Deus por isso, né? Mas não É, fica só no amor, porque se ele chama a gente para ser como ele e ter a mente de Cristo, né? Então nós temos que ser o quê? Inimigos do pecado, né? sim. Então como é que você percebe esse movimento aí que estão tentando deixar Jesus Ai, e ai. o evangelho mais fofo, mais light? Meu Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, né? Para você que nos assiste. Eu sou do tempo em que as igrejas tinham um sino no púlpito. Eu sei, às vezes eu digo assim, nossa igreja aqui, eu prego bastante por aí nas igrejas, e eu sempre trago essa memória. As igrejas tinham um sino, né? Não sei se é do seu tempo, não sei que sua idade, você tem com 20 e poucos anos, né? Aí. Bom, é meu melhor É, amigo A, a agora. igreja, a igreja era assim, né? Quando era um tempo que quando chovia canivete, os irmãos pegavam um guarda-chuva de aço e iam para a igreja. Nada impedia. Olha, nada impedia e o povo estar na igreja. Hoje não, sabe, dá até um temor em falar assim, né? Ah, É, por que aquele sino? Porque a igreja era tão barulhenta, de glória a Deus, aleluia, um temor tão grande que o pastor batia no sino e estava para a igreja silencial. Irmãos, eu preciso pregar a palavra. Eu preciso pregar a igreja. Quando ele começava a pregar, a igreja explodia em glória a Deus. Só que naquela época, realmente a palavra de Deus ela era pregado mesmo, sabe? Doía quem doesse, era pregado. E era assim, a gente tinha levar o pecado como algo muito sério, né? A gente pregava realmente o temor a Deus, a vinda de Jesus. Até na quinta-feira que eu estava ministrando na nossa igreja, eu me trouxe uma lembrança que naquela época as pessoas entravam na igreja paralítica, saía curada. Eu vi muito. Pessoas entravam carregadas. Eu tenho muitos testemunhos assim, sabe? Muitos testemunhos. Não sei se dá tempo de eu falar, né? Mas muito testemunho que as pessoas chegavam carregadas na igreja, saíam curadas. E hoje nós estamos no tempo que a pessoa não vai para a igreja, está com uma dorzinha de cabeça, que não sabe que a igreja é onde Deus cura, né? Então, houve uma mudança muito grande. Eu tenho assim, eu sinto falta dos pastores antigos, sabe? Pastores da minha época. Nem todos, né? Sabe? Assim, ainda tem muitos pastores jovens assim que pregam realmente a palavra, tem bastante. Mas tem uma grande parte, ó, me perdoe, tá? Mas traz uma lição para você de um homem assim muito experiente na presença do Senhor, de 45 anos de evangelho. Prega a palavra de Deus, sabe? Não importa, é Deus que sustenta a tua igreja, tá bom? É Deus que sustenta, não se importa como que eu vou pagar aluguel, como que eu vou fazer assim. Hoje, amado, nós estamos num tempo em que está uma tal de doutrina da prosperidade. A gente fala com, sabe, com muito temor a Deus, né? Uma tal de doutrina da prosperidade, são pastores, eu sou pastor também, mas tem muitos pastores que estão pregando o evangelho fofo, né? O evangelho onde eu tenho que pregar uma coisa bonita para que a igreja, os irmãos voltem e tragam outras. Eu tenho que pregar algo bonito que você vai ficar firme na minha igreja, você vai trazer outros. Não, mas a realidade é pregar realmente que Jesus está voltando. Coloca a tua vida em ordem, porque Jesus vem buscar a igreja. E nós estamos num tempo em que está sendo muita gente recolhido.
Quantos pastores que estão sendo recolhidos assim, quantas vidas estão sendo recolhidas. Então, nós temos que ter o temor realmente a Deus. Eu sou uma pessoa que desde a minha conversão até hoje, eu não mudei a minha fé. Eu continuo com as coisas sérias de Deus. Então, é Deus que sustenta. Eu tenho muitas experiências na nossa igreja, sabe, no meu caminhar com Jesus, na área financeira. Deus, ele quer que nós tenhamos, sim, o melhor carro, a melhor casa, a melhor vida financeira. Deus, ele quer que nós tenhamos realmente o melhor, né? Mas, em primeiro lugar, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a nossa vida espiritual. Todos os cultos, os irmãos que vão nos assistir da nossa cidade Mais Que Vencedores são testemunha. Todos os cultos eu pergunto, como é que está a tua vida espiritual? Como é que está você com Deus? Está tudo bem com Deus? Né? Então, se você está bem com Deus, tenha certeza. Esse Deus é o Deus que ele fala assim, está escrito lá, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então, eu não sei se eu posso dizer infelizmente ou infelizmente. Primeiro eu digo, infelizmente, está acontecendo essas coisas, porque tem muita gente que está na igreja presente apenas de corpo. Sabe, vai para a igreja para buscar, eu quero me casar, eu quero bom emprego, eu quero ser curado, eu quero prosperar, eu quero assim, mas eu não quero ter um encontro com Deus, eu não quero ter uma vida, como se diz, assim, uma vida com Deus, assim, um compromisso com Deus, tá bom? Então, vamos pregar a palavra de Deus como ela é. Amém? Compromisso gera comprometimento, né? E comprometimento Meu gera o quê? Deus. Mudança de rota, Exatamente. né? Mudança de atitude. E se o evangelho ele só me massageia, não é o evangelho verdadeiro, né? Porque você vê ali Jesus o tempo inteiro, quando era necessário, ele chamando a atenção dos discípulos, né? Ele chamou Pedro, primeiro ele fala, não foi você que disseste, foi o Espírito Santo, né? Porque quando ele fala, né? Ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí ele ganhou nota 10, né? Nota 10. Dá 3 versículos para baixo, o que Jesus fala? Meu, aparta-te de mim, Satanás. Exatamente. Né? Então, Exatamente. O evangelho, ele é indigesto, cara. Porque certeza. Se o evangelho começar se eu ler uma palavra, se eu ouço a palavra e nada muda dentro de mim, então é um evangelho que não é verdadeiro, né? Não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. Não adianta. Uma coisa eu quero dizer para vocês também. Eu tenho orgulho de dizer que eu sirvo ao Senhor há 45 anos. Mas o orgulho não é isso. Porque, na realidade, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu costumo dizer uma coisa. Aqui no mundo, no trabalho, nós temos o FGTS, né? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Todos nós sabemos, mas no céu não tem um FGTC, Fundo de Garantia por Tempo de Crente. Isso é boa. Não, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Guarde bem o que você tem para que ninguém roube a tua coroa. Eu tenho um grande temor, amado, sabe, você que nos assiste, tenho um grande temor mesmo, isso daí eu vou carregar até o fim da minha vida, não perder a salvação. Sabe, a gente vê muita gente perdendo a salvação, muita gente. Não adianta eu ser usado em dons de cura. Deus me deu o dom de cura. Eu já orei por todo tipo, praticamente, de doença. Deus curou instantaneamente. Orei já até por morto. Sabe? Um cadáver, foi lá, orei e Deus ressuscitou na hora. Já orei por pessoas que tinham... os médicos falaram, não tem mais jeito. O médico falou, isso daí tem 3 meses de vida. Já orei por pessoas com câncer, que o câncer saiu pela boca. É um dom, assim, de cura que o Senhor me deu, mas não é isso que vai me levar para o céu. É o meu temor a Deus, eu tenho esse temor, eu falo para minha família, eu falo para a igreja, eu não quero carregar um orgulho, eu sou tal, eu sou aquele que eu vou no monte, eu tiro selfie, eu tô aqui no monte, irmãos, não, eu tenho um temor muito grande ao meu Senhor que me resgatou. Sim, e estou falando de salvação, né? Eu não diria nem perder, porque uma pessoa dessa ele nem foi salvo. Porque você vai ver que ali, né? Parece que é bem latente quando você fala aí da volta de Cristo, né? Então, o que ele vai fazer ali, né? Mas eu curei, eles eram crentes. Verdade. Eu curei, eu libertei, eu fiz um monte de coisa, né? No teu nome. Aí ele fala, não foi no meu. Então, sai fora. E aí, às vezes a gente parece que Jesus está sendo duro,
Mas ele tá sendo, na verdade, verdadeiro. Né? A gente sempre dá esse exemplo aqui. Vai numa celebridade que você conhece. Você sabe o que ele come, você sabe onde ele mora, você sabe com quem ele é casado, quantos filhos ele tem, o que ele gosta de comer. Você sabe tudo isso daí. Chega na porta dele, toca a campainha e fala: Ó, eu sou seu fã, eu conheço tudo. Ele vai falar: Ok, meu, eu não vou abrir pra você. Eu não te Exato. conheço. Meu Deus. Né? Então, isso é pesado, né? Parece ser pesado, mas é verdade. Então, É verdade. uma pessoa. E Jesus vai falar assim, né? Aquele que quiser se salvar, né? Aquele que quiser. Não, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, né? Meu Deus. É isso. É verdade. Entendeu? Então, assim, se a gente fazer as coisas, e isso é muito perigoso, né? Sim. Satanás, ele é muito inteligente, assim, E nesse muito, hein? aspecto. E muito. Porque Muito. Jesus estava vendo, né? Parece que um cara conseguia entrar numa igreja de Satanás lá, se no Rio, sei lá. Começou a mostrar as coisas e tal. Falei, cara, Satanás não vai vir assim, sabe? Tipo, ai, me adore desse jeito. Não. Cara, não, ele quer pegar a gente dentro da igreja mesmo. Ele quer que a gente fique frio dentro da igreja. Infelizmente tá acontecendo. Ele vai distorcer o evangelho, vai distorcer a nossa fé, para que você ache que está fazendo a coisa certa. E no final das contas, você está trabalhando na igreja, você está dedicando tempo na igreja e você não conhece Jesus. Esse é o maior perigo. Com certeza. Né? Então, Muitos. isso é um alerta para nós, né? Eu digo assim, né? Jesus teve 12 apóstolos. Quantos? 12. Um traiu e outro negou. Tá entendendo? Nós temos um tempo difícil, um tempo... eu que faço parte de um grupo de pastores lá do Sermos Um, né? Tem muitos pastores e a gente ouve assim, alguns pastores contando alguma situação que vivenciaram, que vivenciam ainda. Não é fácil. Quanto mais a gente quer buscar Deus, maiores são as lutas. Você falou uma coisa e eu me lembrei daquele jovem lá, onde, Senhor, o que é necessário para que eu possa ser salvo? Jesus falou para ele, você tem que temer a Deus, buscar fazer as boas coisas. Senhor, eu faço tudo isso desde a minha infância. Aí Jesus olhou e falou assim, tá bom, vamos fazer uma coisa aqui. Vende tudo que você tem, distribui aos pobres. Falou, Senhor, aí é difícil. Aí é difícil, né? Então, o que nós temos realmente é o temor a Deus. É o temor a Deus de verdade. Hoje a gente vê muitas igrejas, assim, eu tenho muito temor a falar, assim, sempre, né? Elas não estão crescendo, elas estão inchando. Você que é pastor, dirigente de igreja aí, sabe, ora a Deus, busque ao Senhor realmente para ver se você está no caminho certo, se você não está sendo enganado, né? Porque foi o que o pastor falou aqui, né? Foi Pedro, né? Ele era um homem assim tão arrancudo assim, não, Senhor, eu vou contigo, Senhor, nem que for para a morte junto com o Senhor, Senhor, eu estou junto. Jesus falou, olha, desculpa, tá? Mas não é por aí não, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Não, Senhor, que é isso? E aconteceu. Então, meu querido, buscar ao Senhor realmente, sabe? Ver o que está aí. Eu tenho um temor a Deus que dentro dessa palavra aqui, a Bíblia do Senhor, que ela diz, eu repito aqui, tá? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Já pensou? De repente você faz umas coisas boas e tal, né? Traz para nós um orgulho, né? Por exemplo, eu chego aqui e falo, pastor, parabéns aí pelo estúdio aqui, pelo podcast aí, né? Transmissão. O Ricardo, né? Roberto. O Roberto, né? Os irmãos aí que estão fazendo o melhor aqui. Aí eu chego aqui e falo, poxa, que bacana, tô me sentindo muito bem. Vai trazer para vocês uma alegria tão grande, sabe? Porque vocês estão procurando fazer o melhor. Mas de repente, eu fiz tudo isso daqui, mas, Senhor, eu vou jogar tudo para cima, vou voltar ao que era no passado, Jesus vem, ou então, lá em Jó, capítulo 14, versículo 5, os nossos dias estão contados. Aí chega lá naquele grande dia e fala, Senhor, aí Deus fala, eu não te conheço. É sério isso demais, é sério. E a gente se orgulha, eu me orgulho, assim, realmente, ainda mais que vencedores na igreja, né? Se tem uma lâmpada queimada, eu nem durmo direito. No dia seguinte eu tô lá para trocar, porque na minha casa eu quero fazer o melhor, imagina na casa de Deus. Mas não é isso, a minha vida espiritual diante do Senhor que vai me levar para o céu e eu vou receber aquela grande coroa que está preparada desde o princípio. Nós temos que, uma coisa é verdade, nós temos que temer a vinda de Jesus. Tem algo que aconteceu.
Teve um pastor que ele foi fazer o velório de um membro da igreja dele, uma senhora. Foi lá no cemitério Vila Formosa. E aí ele chegou lá, fez todo o velório lá, falou, tal, orou, tal, e acompanhou até o momento que colocou o caixão, sepultou. Aí cobriram, aí o pastor estava lá, o pastor acompanha até o final, né? Aí quando o pastor se virou assim para poder despedir do pessoal, pum, deu um infarto fulminante. Ele só virou assim, pum, caiu morto. Aí eu fico pensando, meu Deus, olha só, é sério isso demais, viu? Nós temos. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa entrevista aqui. Não sei se vocês vão estar aqui. De repente, hoje é o quê? Hoje, esse dia de hoje aqui, né? Chega amanhã, a gente pode estar sendo velado, um de nós aqui. Inclusive você que está nos assistindo. É um temor a Deus, viu, gente? Eu sinto muito. Eu prego que está aqui na palavra do Senhor. Esse negócio de prosperidade, venha que Deus vai te dar isso, aquilo. Não, eu falo assim, venha que Deus vai te dar salvação. O próprio Davi, lá em Salmos, capítulo 51, versículo 10, é muito conhecido. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele falou assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto, Senhor, um espírito inabalável. E ele foi mais um e falou, Senhor, não me lances fora da tua presença. Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo já tem desde a criação. E o Davi falou, Davi podia falar, não, eu sou tal, eu sou um homem segundo o coração de Deus, eu fui escolhido, o Senhor, eu não sabia de nada, o Senhor me colocou, me deu vitória, me fez rei. Davi poderia se orgulhar, eu sou tal, eu sou bambambam. Bam, bam. Não, Davi. Então, gente, não existe super pastor, super crente, não, tá? Todos nós dependemos do Senhor, amém? Amém. Deus O abençoe. senhor falou bastante em perseverar, né? E a gente sabe que trabalhar para Cristo, falar sobre o reino, né? É muito bom, né? Tá falando aí, porque você falou a minha parte espiritual, né? É aquela onde ninguém vê. Você tá ali orando, buscando ao Senhor, e quando o Senhor revelar a Deus, é tudo aquilo que foi aquele óleo que você foi juntando ali, né? De oração, de tempo com Deus, certo? Tá queimando, né? Amém. As lâmpadas, né? Opa. Mas a gente sabe que nem tudo. Não é um conto de fadas, né? Você não encontra o Jesus te encontra e você já entende o seu chamado. E não é conto de fadas, é mais para um pastor, né? Então, quais são foram os maiores desafios que o senhor enfrentou, assim, né? Que às vezes te desanimou, né? Deixou o senhor mais triste. Como é que foi? Eu vou falar assim uma coisa, quando você tem um chamado realmente de Deus, a gente passa por muitas situações que o Senhor Jesus ele disse, né? Nesse mundo nós vamos ter aflição, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. É por isso que hoje nós vemos quantos pastores aí que estão doentes, pastores que desejam entregar o ministério, quantos pastores que perdem a família, quantos pastores já se tiraram a própria vida, né? E por tantas coisas assim. E quando a gente se dedica, tem realmente a certeza do chamado, a gente sabe que vai ter problema, vai ter, só que a gente supera através de oração, através de perseverança. Eu digo aqui, eu louvo a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, minha nora, meu genro, meu netinho, sabe? Louvo a Deus, porque a gente só está aqui mesmo pela oração, principalmente da minha esposa, sabe? Uma mulher de Deus, guerreira mesmo. E às vezes é tão chato quando você traz alguma família, alguém que você vem para Jesus, você conhece, você vai, você conversa, você ajuda, vai de madrugada visitar, você ora, você tá lá sempre, mas a primeira oportunidade a pessoa te trai, né? E quantos acontece isso? Te trai, dá aquela punhalada pelas costas, ou sai falando mal, e isso aí são coisas que trazem uma tristeza pra gente, né? E eu já passei tantas coisas assim, a pessoa ainda sai, porque acho que nem o próprio Jesus agradou a todos, né? Porque como nós vamos agradar? Então, tem essas experiências, sim, mas eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, eu até aconselho você, né, pastores assim, não leva problema da igreja para casa não, tá? Não leva não. Você tem problema na igreja com família, deixa lá. Alguns dizem que a cama, a maior cama que existe na face da terra é a cama de pastor, né? Cabe toda a igreja. Quando ele vai dormir junto com a esposa lá e começa a falar fulano, ciclano, fulano, ciclano, fulano, ciclano. Não, deixa os problemas na igreja, coloque diante do Senhor, cuide da sua casa, da sua família, né? E vai, se você não consegue solucionar algum problema, ora a Deus e coloque diante do Senhor. Então, tá aqui um homem que tem bastante fé e eu
Quantos pastores que têm aquele desejo de entregar? Já passou por mim também de passar, de parar, mas quando eu penso em parar, eu falo, peraí, se Jesus foi até o fim, entregou lá na cruz do cavalo, para que eu vou parar? Né? Para que eu vou ser covarde se o Senhor colocou nas minhas mãos essa responsabilidade de cuidar de um povo? Vamos até o fim, tá? Não importa. Jesus teve um traiu, o outro negou. Jesus teve lá a multidão. Tem uma passagem que Jesus ele teve que sair correndo que pegaram pedras. Pegaram pedras. Se Jesus ficasse, realmente ele ia ser apedrejado. Ele teve que sair no meio da multidão correndo. Quantas vezes aconteceu? E Jesus ele foi fiel até o fim. Jesus ele era 100% Deus, mas 100% homem. Como o homem que ele teve sentimento, tanto é que a gente sabe que lá no finalzinho, Jesus lá no monte, ele falou para os três lá, fica aqui, vela aqui, eu vou subir um pouquinho mais. Quando ele chega, tá os três dormindo, por 3 vezes, Jesus ele chegou e falou assim, olha, o meu espírito está angustiado até a morte. Eu não sei o que seria de nós se Jesus falasse assim, pai, está difícil, Senhor, passe de mim esse cálice. Será que eu estaria aqui? Será que nós estaríamos aqui? Mas aquela palavra que Jesus falou, Senhor, não faça a minha, mas faça a tua vontade. É. E um dia nós vamos ver Jesus como ele é. Eita, vai ser bênção. Amém? Gente, não tem jeito. Quando eu começo a falar de Jesus, a minha esposa diz, você fala demais. Não é que eu falo demais, porque eu gosto de falar de Jesus. Eu poderia estar falando aqui de política, podia estar falando de crise, podia estar falando de futebol, podia falar outras coisas. Mas não, o nosso foco é aqui, ó, a palavra de Deus, ó, aqui, ó. Essa daqui, ó. E o Paulo vai falar, né, das suas reuniões, o que vocês fazem? Vocês falam de tudo? Ou vocês, né, cantam salmos, Isso. hinos, tá? É isso, cara. Tipo, Amém. quando a gente tem um encontro verdadeiro, né, e conhece, né, claro, né, a vida eterna é conhecer a Deus, né? A gente nunca saberá tudo. Mas quando a gente tem uma amostrinha de quem é Deus, né? De quem é Jesus, cara, isso muda a nossa vida, né? Eu não vou lembrar, o Renan vai me ajudar aí. Mas tem um autor que fala lá que quando você encontra Cristo, é como você ser atropelado por um caminhão. Ou a sua vida nunca mais vai ser a mesma, entendeu? Porque você já foi atropelado por um caminhão, você é desbagaçado, Nossa, né? sai de perto. Ou você morre, né? Ou quando se você não morrer, a sua vida vai mudar. Né? Então, realmente, o encontro com Jesus é esse encontro avassalador, né? Quando ele é verdadeiro, né? A gente não consegue mais retroceder, né? A gente pode se entristecer porque nós somos seres humanos, Com né? certeza. Se Sim. entristece, vocês têm algumas aflições, algumas dores, mas a gente tem uma certeza, cara, né? De quem nós somos, de quem Cristo é, e isso não nos abala mais, né? Eu tenho uma das experiências que eu tenho, né? Se eu fosse contar aqui as testemunhos de curas, o tempo não, realmente não vai dar, mas um dos testemunhos, eu sempre gostei de orar em monte, né? Já faz um tempo que eu não vou, né? Porque hoje a gente tem uma vida bem corrida e tal, assim, mas num dos momentos de experiência que eu tive lá no monte, eu estava com alguns os irmãos, alguns jovens, estava orando assim de madrugada, aí o Espírito Santo falou assim para mim, sai e vai para outro canto. Eu costumo, quando estou no monte, eu costumo ficar junto e observando todos, sabe? Para ver se alguém sai e tal. Eu fico, é como pastor mesmo, o pastor fica de olho assim nas ovelhas, sabe? Aí eu saí do meio deles, fiquei um pouquinho distante, lá eu me ajoelhei e eu falei, o que será que Deus quer me mostrar? De repente, eu não sei se você já foi no monte, de madrugada assim, né? Tava tudo escuro, eu só vi as árvores, e as árvores começaram a chacoalhar, mas chacoalhar um barulhão, mas... Aí quando eu olhei assim, isso aconteceu comigo, tá, gente? Eu vi assim, todos os galhos das árvores, tinha um monte de demônios esqueletizados, mas uns pássaros, um negócio feio mesmo, sabe? Todos esqueletizados, tudo e batendo aquele barulhão assim. Eu falei, meu Deus, e eu ajoelhado olhando aquilo lá, e fiquei um pouco temeroso assim, mas a gente sabe que é coisa do inimigo, né? E de repente, quando eu repreendi aquilo lá, aquele silêncio, sumiu tudo. E eu continuei ouvindo o povo orando. Aí, de repente, aquela escuridão, eu vi um cavalo, sabe? Na minha frente tinha um cavalo preto, e em cima dele tava um homem tudo de preto, capuz preto, capa preta, bota tudo preto. Eu ajoelhado assim, ele veio, parou o cavalo assim na frente, e ele desceu, e ele veio na minha frente. Quando ele veio assim para mim, eu falei, ah, não, eu vou sair daqui. Mas eu, sabendo que é coisa assim espiritual, aí ele veio, parou na minha frente, eu não vi o rosto, porque ele estava com capuz, e ele dizia assim, você está pensando o quê? Desse jeito. Me lembro como se fosse hoje. Você está pensando que você é o quê?
Aí eu falei, sai daqui em nome de Jesus. Ele falou, você está pensando o quê? Só isso que ele falava. O que é que você está pensando? Aí eu olhei bem e falei, sai daqui agora em nome de Jesus. Aí ele fez assim, ó. Virou, foi, subiu e saiu. Quando ele saiu, o que eu fiz? Eu estava ajoelhado. Aí, quando eu fui colocar o rosto no chão, assim, eu fechei os olhos. Quando eu fui colocar, eu abri os olhos, saiu uma ponta, uma raiz, saiu assim, eu peguei bem no meu olho. Quando eu abri o olho, eu parei assim, eu falei, meu Deus. E ela saiu na minha frente, aquela raiz assim, aí eu peguei assim, uma ponta assim, ó. Uhum. Aí eu levantei e fui lá. Falei com pessoas. Eu não falei para eles o que havia acontecido, porque senão eles nunca mais iam querer subir no monte. É. Né? Mas foi uma das experiências, assim, sabe, de ataque maligno. Então a gente sabe que a Bíblia diz que todo tempo ao nosso derredor, o inimigo, ele está... eu digo para você uma coisa, Satanás não está nem um pouquinho satisfeito que você está na presença do Senhor, tá bom? Ele faz de tudo, 25 horas por dia para tirar você da presença do Senhor. Pastor, você falou uma coisa certa. Falou uma coisa que, às vezes a pessoa está na igreja, mas a vida espiritual dela já está morta. Mas é tempo ainda de se arrepender e falar, Senhor, e ele vai falar assim, eis-me aqui, o que é que você quer? O que é que eu faço? É. O senhor falou aí sobre dom de cura, né? Ah, E, assim, eu tenho 40 anos, né? 41. Né? Então, eu via muito mais as pessoas orando umas pelas outras, né? Então, na minha família mesmo, eu vi pessoas sendo curadas, né? Minha avó tinha um câncer nos ossos, ela foi curada através de oração. Mas por que que isso está diminuindo, assim? Né? Por que que a gente não vê com tanta frequência que boa mais, pergunta. né? E quando se vê, cara, parece que é mentira, né? É, Igual, infelizmente, por causa dos charlatões lá. Mas por que que isso não tem acontecido mais? o próprio Jesus, ele falou que no final dos tempos, o amor de muitos esfriarão por causa da iniquidade. Hoje o evangelho, ele é lamentável isso, mas está um evangelho barato, não tem mais a fé. Hoje a nossa igreja tem problema, as igrejas têm problema, a maioria das igrejas tem problema. E não vão mais muito longe, não. Quando foi a última vez que você viu um batismo no Espírito Santo na igreja? Quando é a última vez que você viu algum paralítico entrar na igreja e sair andando? Quando é a última vez que você ouviu um testemunho assim de pessoas um testemunho forte? Hoje a gente vê um testemunho assim que, eu estava desempregado, Deus abriu a porta de emprego. Eu estava com um carro assim e troquei de carro. Irmãos, eu tenho um testemunho que eu comprei um apartamento, comprou em 30 anos para pagar. O carro não é meu, o apartamento não é meu. Eu tenho um carro, é inverso, mas não é meu. Sabe por que não é meu? Porque se eu não pagar IPVA, eles vão tomar. A casa não é minha, né? Mesmo que eu moro de aluguel, mas quem tem casa própria. Se você não pagar IPTU, o governo vai tirar. Entendeu? E a igreja está dessa maneira, a nossa fé está dessa maneira. Jesus falou, né, nos últimos tempos, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriarão, muitos tirarão o ouvido da sã doutrina e darão ouvido a tantas coisas. É o que eu disse no início. As igrejas que estão prosperando, me perdoe se você, dessa maneira, prega prosperidade, cada um faça aquilo né, que quiser. Mas as igrejas que estão bombando são as igrejas que pregam aquilo que o povo quer ouvir. É fácil, poxa vida, eu chegar... eu encho a minha igreja em 3 meses. Em 3 meses eu encho a igreja. É só eu começar a pregar aquilo que não está na palavra. É só eu começar a trazer para o povo um evangelho assim, massagear o ego do evangelho. Mas se eu pregar que a palavra falar, que a gente fala, põe tua casa em ordem. Eu vou lá na igreja do pastor Hélito, que é o pastor Hélito, a igreja dele é bem light. Não é brincadeira, tá? Mas eu vou na igreja aqui, pulando assim, de revelação. Tá cheio de... Deixa pra lá, vai. Vamos continuar aí, vai. Eita, Conta alguns testemunhos. testemunhos de cura aí. Amém. É, um dos testemunhos de cura, são muitos, tá? Mas um deles, eu estava na igreja, já tive pessoas que entrou carregada, saiu andando, né? Mas um deles, eu estava pregando a palavra e entrou 2 senhoras, uma mais idosa, outra mais nova. E a igreja estava lotada, estava cheia, eu estava pregando, e elas sentaram lá no último banco, no último banco. Eu estava pregando, aí eu olhava para a mulher e eu via dentro dela assim, cheio de bicho. Sabe aqueles bichinhos de podre de carne, assim, aqueles bichinhos? Eu olhava para ela assim, via aqueles bichinhos, meu Deus, eu continuava a pregar. Porque uma coisa é verdade, amados, eu sempre tive um temor a Deus, eu acredito em revelação, profecia, mas eu tenho um pé atrás. Eu tenho, infelizmente, hoje tem muita revelação de açougueiro, pura carne aí, é, né? Difícil falar isso.
Mas eu olhava para a mulher, eu via que monte de podre dentro dela, assim, eu olhava umas vezes assim, eu olhei e falei, não aguentei. Eu falei, aquela senhora lá atrás, lá. Aí, aquela lá atrás, lá, ela abriu, é a senhora mesmo, vem aqui à frente. A mais nova, né? Ela chegou na frente, aí eu desci assim do altar, e eu olhei para ela, falei, olha, eu não conheço a senhora, mas eu tô vendo que a senhora, esse dia a senhora tentou se matar, né? A mulher nunca via mulher na vida. Ela olha assim. Sim, falei, a senhora, dentro da sua casa, a senhora vê vultos. Parece uma pessoa andando dentro da sua casa, né? Falou, e tem outra, hein? A senhora sente dentro da senhora assim, como se fosse um espinho de peixe andando, assim, repuxando. Ela, os olhos desse tamanho, fica lá assim. E aí eu falei assim, olha, a senhora está com um câncer. E a senhora tem 3 meses e 21 dias de vida. A senhora tentou se matar esses dias. E falando assim, a igreja calada. E eu olhando que o Espírito Santo foi dando. Que a gente tem que ter sensível à voz do Espírito Santo. Não é falar na emoção. Gente, eu falo uma coisa. A diferença entre a presença de Deus e a emoção é idêntica. Não tem diferença. Às vezes você está na igreja, assim, você está orando, tá, mas você não está sentindo a presença de Deus, você está sentindo apenas uma emoção. A Uhum. diferença você vai sentir após o culto. Quando termina o culto, quando é a emoção, acabou aquilo lá. Apenas emoção. A presença de Deus não, você vai ficar aqui remoendo aquele negócio, você vai ficar a semana todinha com aquele negócio no coração, né? E quando eu falei para a mulher, a senhora tem 3 meses e 21 dias de vida, a senhora está com câncer, ela regalou olho desse tamanho, a igreja calada, e é muita responsabilidade para nós, como pastores, falar uma coisa dessa. E aí eu falei, a senhora confia em Deus? Falou, sim, eu vou orar, e esse câncer vai sair pela boca. Meu Deus. Aí eu impus as mãos sobre ela, orei por ela, e quando eu terminei a oração, eu falei, tá tudo bem? Ela falou, não, eu tô com uma dor nas pernas muito forte. É lógico que eu não ia pôr a mão na perna da mulher, eu chamei uma obreira, hoje é a pastora Sandra, né? Esposa do pastor José Martins, deve estar nos assistindo, e eu coloco a mão sobre a perna dela. Aí colocou a mão, orei, amei. Eu falei que o câncer ia sair pela boca. Aí a mulher voltou, sentou lá no cantinho. Eu continuei a ministrar, quando terminou o culto, a mulher saiu lá daquele canto onde ela estava, ela veio pelo corredor lateral. Eu desci do púlpito, ela chegou assim: olha aqui, pastor. O senhor não devia ter falado que eu estou com câncer. Rapaz, me subiu um. Falei, meu Deus, o senhor não deve falar que eu estou com câncer. Eu falei, por quê? Dá uma olhada, minha mãe. Minha mãe está desesperada, está chorando. E nem ela sabia. Desse jeito, eu falei, minha querida, eu já vi a senhora alguma vez? Não. A senhora já veio aqui na igreja alguma vez? Eu falei, não. A senhora tem câncer? Eu falei, sim. Eu falei, então, eu não conheço a senhora. Foi Deus que mostrou. Uhum. A senhora confia em Deus, confia em Deus. Minha mãe está desesperada lá, falou assim, não, mas confia em Deus. Nós já oramos, confia no Senhor. Ela foi embora, aquilo foi numa quinta-feira. Uma quinta-feira, ou quarta, não me lembro, mas num sábado, eu estava andando pela Avenida Cangaíba, é aqui próximo, e eu estava andando, de repente eu vi aquela mulher, ela e a mãe dela, bem arrumada, andando lá, tá? Eu fui ao encontro, falei, tá tudo bem? Ela falou, pastor, tá tudo bem, graças a Deus. Eu falei, puxa, que bom. Ela falou, pastor, lembra aquela dor que eu tinha na igreja, que estava na perna? Eu falei, sim, pastor, eu tinha aquela dor lá há 9 meses, quase um ano, pastor. Eu não podia andar nem dentro de casa. Pastor, eu desesperada, depois que eu saí da igreja, passou as dores e eu falei, mas tá passeando agora sim, olha, eu fui no Brás, fui no Lago da Concórdia e tô bem, pastor, a dor não senti mais. Eu falei, tá entrando para onde? Não, pastor, eu vou ali na farmácia agora comprar uns remédios, mas remédio para quê? Pastor, depois que eu saí da igreja, eu tô vomitando uns negócios, sabe, ruins, uns pedaços de carne, tá vomitando, então eu vou comprar remédio. Eu falei, não, pega esse dinheiro, vai comprar alimento. Por mais 3 dias, a senhora vai estar vomitando. Daqui a 3 dias não vai ter mais nada. Foi uma cura instantânea. Então, esse daí é um deles, né? E o outro, posso contar mais um? Pode. Mais um. Pergunta do Esse, senhor aí. esse também eu tenho vários, tenho testemunho de pessoas que chegaram, né? Teve um rapaz também que eu estava pregando, ele chegou com uma senhora, uma senhorinha no colo, ele chegou e sentou lá atrás, tá, né? Eu vi quando ele entrar lá, eu pregando, eu fui embora, falei, eu vi um rapaz aí com uma senhora no colo, traz ela aqui à frente. E aí ele pegou a mulher no colo, uma senhora. Aí ele veio com ela na frente, eu peguei uma cadeira, coloquei na frente do púlpito, uma cadeira, falei, senta ela aqui. Aí ele sentou a mulher e ele sentou do lado, um rapaz.
Aí eu vi que ela tava, né, não andava, aí eu só perguntei assim para ela, a senhora confia em Deus? Eu falei, então pega a minha mão aqui. A senhora está curada, pega minha mão. Aí quando ela pegou minha mão, ela me puxou, assim, ela se colocou em pé. Quando ela se colocou em pé, o rapaz, ele começou a chorar, ele colocou a mão no rosto, ele começou a chorar. Ele falou assim, para mim, a minha mãe, ela não anda, ela tem AVC. E eu peguei ela no colo e eu trouxe para a igreja. Eu falei, eu vou entrar com ela numa igreja, eu creio que Deus pode curar. Aí quando eu peguei na mão da mulher assim, ela se levantou, eu falei, vem comigo aqui, né? Aí eu peguei assim e fui andando até uma parede assim, ela foi andando, e a igreja glorificando. Aí parei, agora a senhora volta sozinha. Aí ela voltou sozinha, sabe? E saiu da igreja curado. O rapaz chorava, ele falou, minha mãe não... Aí, o que que ela fez, aquela mulher, depois? Depois ela pegava os folhetos da igreja e ela começou a evangelizar lá em volta, sabe? Distribuindo o folheto. E aquilo lá foi um verdadeiro milagre, né? E um outro milagre que aconteceu foi um policial. Ele morava aqui no comecinho da Avenida São Miguel. Ele era policial, depois eu fiquei sabendo. Ele chegou na casa dele, tirou a farda, trocou de roupa e saiu, foi fazer bico, né? E quando ele entrou no ônibus, é, ele sentou assim no corredor do ônibus, estava andando, daqui a pouco entrou um assaltante. O assaltante entrou pelo banco da frente, pela porta da frente, né? E quando o assaltante entrou, ele falou assim: "Ixi, esse cara é assaltante." Foi dito e feito. O cara já puxou a arma lá e já saiu, né, assaltando. E esse rapaz, ele estava armado, né? Ele estava com um colete, assim, roupa civil. Aí ele pegou e segurou, assim, a arma. E ele ficou só olhando. Quando o assaltante chegou perto dele, o assaltante estava em pé e falou assim: sujou, esse é polícia. O assaltante falou. E quando ele se identificou, ele levantou, né? Não sei se é muito forte isso, tá? Mas ele levantou e deu um tiro no assaltante. Quando ele deu um tiro e acertou o ombro do assaltante. Quando ele acertou o ombro, ele falou assim: ah, o primeiro foi fácil. O primeiro acertei, o segundo, quando ele se colocou em pé, tinha um outro atrás. Esse outro só deu um tiro assim no policial. O policial pegou bem na coluna e ele caiu no corredor do ônibus. E caiu, o assaltante encostou a arma no pescoço dele e falou: "Isso aqui é o tiro da misericórdia." Tá. Esse rapaz ele ficou tetraplégico. Tem um paraplégico que ele move só da cintura para baixo, da cintura para cima. E o tetraplégico, só o pescoço. Pescoço. E ele ficou tetraplégico, foi levado para o hospital. E ele ficou. Os médicos falaram para a esposa: "Olha, infelizmente nós não podemos fazer nada. Ele está com um projeto bem no centro da coluna. Tá aqui e se nós tentarmos remover, ele vai entrar em óbito. 90% chance dele entrar em óbito." E ele foi para casa, ele ficou lá deitado, tal. E a esposa dele era afastada da igreja, né? Segundo ela. E um dia ela tinha uma vizinha dela, eu quero resumir assim, sabe? Eu quero. Aí ela tinha uma vizinha e falou: "Tem alguém na sua igreja que podia vir fazer oração pelo meu esposo?" Ah, tem um rapaz lá que era eu, né? Na época, eu saía visitando, orando, e Deus curando, Deus. Tá. Aí ela falou para mim, ela falou: "Pede para ele vir. Se Deus curar meu esposo, eu volto para Jesus." Desse jeito, ela falou: "Se Deus curar meu esposo, eu volto para a igreja." Aí a moça me falou assim: "Olha, eu não sabia o que tinha acontecido, né?" Aí eu fui lá na casa visitar, ele estava no sofá, tinha uma filhinha de colo, e a esposa dele, e eu só olhei assim, e perguntei assim: "Você confia em Deus?" Toda a pergunta que eu faço na igreja, ou alguém que eu vou orar: "Você confia em Deus?" Sim. Perguntei para a esposa: "Eu posso fazer uma campanha aqui?" Uma campanha de, pode, fica à vontade. Eu orei a Deus, né? Pedi a Deus, a gente tem que fazer tudo pedindo a autorização de Deus, lógico, nunca pode fazer na emoção. E Deus permitiu. E eu falei assim para ela: "Nós vamos fazer 7 sextas-feiras de oração à noite." Tá bom? Ah, tá bom. Aí marquei a primeira sexta-feira. Eram 7 sextas-feiras. Na primeira sexta-feira, cheguei lá, o rapaz estava num sofazão assim, só mexia o pescoço. Falava bem pouco. E a primeira oração, eu orei por ele, eu falei assim para ele: "Você está curado. Deus acabou de te curar." Uma pessoa que era condenada pela medicina, que não ia andar nunca mais. Eu falei assim: "Você está curado. Você vai ver o que vai acontecer com você até o final dessa campanha." Aí ele: "Ah, tá." Foi o primeiro dia, segunda, sexta-feira, terceira. Na quarta sexta-feira, ele estava em pé, tetraplégico, em pé, com 2 muletas. Sabe, muleta, assim, andava assim.
E ele foi no HM lá, que é o Hospital Militar. Quando ele chegou lá andando, o médico estava cuidando dele, o médico levantou da cadeira e falou: rapaz, você é doido, você não senta aí, meu, você não pode. Ele falou: tô andando, tetraplégico. Na quinta, sexta-feira, ele já estava andando com uma muleta, aquelas muletinhas, sabe, andando. E foi a sétima sexta-feira, ele andava com a muletinha ainda, sabe, e terminamos a campanha. Aí depois eu não fui mais lá, não fui mais lá. Aí passou uns dias, eu via ele andando na rua. Eu até ia parar para conversar com ele, mas não conseguia, ele estava andando lá, sabe, tetraplégico, andando. Aí passou mais uns dias e eu vi ele dirigindo o carro dele. Então foi um grande milagre que são muitos testemunhos, tá? Muitos testemunhos e Deus só depende de uma coisa, da nossa fé. Tá bem? E Tem muitos milagres, outros, né? milagres são sinais, né? Milagres. Sinais de que Cristo vive e que ele pode fazer qualquer coisa. Ele cura ainda hoje. Cura. Para ele não existe o impossível, né? E um deles que eu lembro muito, né? Foi quando eu fui orar pelo defunto. Vocês creem? Vocês creem? Jesus, ele falou, né? Ó, gente, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, nessa palavra, tá bom? Jesus falou, ó, se vocês confiam, se vocês crerem, vocês podem fazer os mesmos milagres que eu fiz e pode fazer até maiores. Qual foi o maior milagre que Jesus fez, né? Alguns falam que o maior milagre que Jesus fez foi a nossa salvação, né? Outros falam que o maior milagre que Jesus foi ressuscitar Lázaro, ressuscitou que a Thalita Cume, né? Inclusive é o nome da minha filha, né? E outros milagres assim que Jesus fez lá. Então, nós tínhamos uma família na nossa igreja em que uma senhora de mais ou menos cerca de 80 anos de idade, mais ou menos isso, né? A mulher vivia doente, meu Deus, tudo doente, toma remédio. Chegou uma época que ia sempre ao hospital, os filhos já eram acostumados, sabe? Médico e tal, muito remédio. E um dia eu estava em casa, meu celular toca, um dos filhos dela falou: pastor, tem como você vir aqui no hospital, do coração? Minha mãe está aqui, não está bem. Eu falei: amém, tô indo aí. Peguei o azeite, o óleo e tal, coloquei no bolso. Eu fui até de metrô, né, que ela é muito ruim para estacionar. Aí cheguei lá, a mãe já tinha ido, né? Eles estavam lá do lado de fora do hospital, na entrada. Eles estavam conversando e um dos filhos estava ainda lá dentro do hospital, cuidando já das coisas, né? Aí ele falou: pastor, sei não já. Eu falei: não, peraí. Aí eu pensei: meu Deus, eu vim de tão longe. Eu confio no Deus que... Poxa, eu confio em Deus, eu não confio. Eu confio em Deus, eu não confio. Aí eu queria entrar para ver, né? Aí fui conversar com a segurança, equipe de segurança e tal, eu falar que queria entrar, e não deixaram. Aí um deles falaram assim para os outros: não deixa esse pastor entrar aqui, não. Eu ouvi. E nós, como pastores, nós temos a lei nos ampara, você que é pastor, tá bom? A lei nos ampara que nós temos livre acesso para entrar no hospital. O hospital não pode barrar, porque está na Constituição, né? Fala, tá lá, né? Tem hospital que tem umas regras, sim, lógico. Tem horário, tem tudo isso daí, né? Que é a visita religiosa. E também se o paciente aceita. E quando ele falou: não deixa esse pastor entrar aí, não, eu falei: meu Deus, eu não vou arrumar confusão, eu vou respeitar a família aí. Aí eu orei a Deus, o que eu fiz? Eu passei no meio deles. Eles não me viram entrar. Você crê que? Eles não me viram, eu passei no meio, só faltou esbarrar. Eu passei, entrei lá no hospital e fui entrando no corredor, encontrei uma porta, falei: só pode ser que eu entrei, estava lá o corpo. Já estava tudo roxo, assim, os lábios, as unhas. Uma senhora estava coberta, assim, né? Eu só via as unhas, assim, estava já em óbito. Aí eu olhei e falei: meu Deus. E eu tava com medo que a segurança viesse atrás de mim e me pegasse. Eu peguei o óleo assim e falei: Senhor, não tem ninguém aqui para me chamar de louco. Só o Senhor. Aí eu peguei o óleo e ungi o cadáver. E eu comecei a orar: Senhor, se o Senhor ainda tem algo na vida dessa mulher, o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer. Na minha frente começou os lábios dela a voltar normal. Vermelho, as unhas dela, o rosto foi voltando assim normal. E eu orando, eu vendo aquilo lá, falei: glória a Deus. Ungi a mulher, peguei o azeite, o óleo, fechei assim, com medo da segurança. Aí eu passei no meio deles lá e eles não me viram passar. Foi Deus me deixou invisível, né? Deus cegou eles. Aí quando eu cheguei lá, os filhos lá do lado de fora, eu falei: eu fui lá orar assim e tal, e fiquei um pouquinho. Daqui a pouco, o filho que estava dentro do hospital, ele voltou falando alto: a mãe tá viva, a mãe tá viva, a mãe tá viva, a mãe tá viva. Me lembro como se fosse hoje. Sabe, é sério, a mãe tá viva.
aleluia, sabe? A mãe está viva. Tinha cerca de 6 filhos, estavam tudo lá chorando, tu já sabe, você vê uma própria mãe assim, aí aquilo lá me trouxe no coração uma alegria, sabe por quê? Eu tinha certeza de uma coisa, certeza que Deus ia fazer algo, mas a vontade de Deus é em primeiro lugar, né? Aí no dia de 3 dias depois eu fui na casa dela, ela morava aqui na Ticoatira, aqui pertinho. Eu cheguei lá, a mulher estava limpando a casa lá, coisa que ela não fazia. Tava ela e o esposo dela, eu sentei, tá tudo bem, tá... Ela falou, pastor, tá tudo bem, pastor, nem remédio eu tô tomando mais. Nenhum remédio, os médicos me suspenderam todos os remédios. Para quem tinha uma farmácia dentro de casa, então foi um milagre que Deus fez. Meu Deus. Amém? Foi um milagre. Agora Eita, vamos para o seu arrebatamento, então. eita, agora sim, Primeiro agora explica o que é o arrebatamento, né? é Para quem não sabe, arrebatamento. né? E aí a sua experiência aí, como é que foi? O arrebatamento significa tirar da força. A gente sabe que Jesus está vindo, aí muita gente ouve falar, e até tem muita gente que ouve que já nem acredita mais no arrebatamento. Quando Jesus ele estava aqui, ele falava: Olha, eu vou voltar, eu vou levar vocês. Eu quis isso há 2000 anos atrás. Inclusive, acho que é 2 Pedro, capítulo 3, 4, versículo 3. Será que dá tempo de eu ler aqui Fique em rapidamente? paz. 2 Pedro, não, eu quero que matar a cobra e mostrar o pau aqui, né? Em português a gente fala assim. 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, tá? Eu acho que está entre Gênesis e Apocalipse aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Ah, isso mesmo. A vinda de Jesus. É, Amados, escrevo, vou ler só o versículo 4. E dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E hoje muita gente fala. Aqui, alguns já vinham aqui e falavam assim: Ei, peraí, onde está a promessa da vinda de Jesus? Está aqui, a 2 Pedro 3, 4, tá? Aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde quando nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como está desde o princípio. Então, por isso que hoje em dia tem muita gente tem muitas igrejas que nem prega mais sobre arrebatamento, porque não, é cada um, né? E o arrebatamento vai ser assim. Pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, como eu falei, pode ser que, de repente, só vai ficar a roupa aqui. De repente, o anjo tá lá com a trombeta assim, tal, só esperando Jesus falar assim, pai. Que nem o irmão aqui, para dar início, ele fez assim, ó, 3, 2, 1, pá, né, início. É verdade, Jesus quando fala assim, 3, 2, 1, pá, a trombeta soa e ó, quem estiver preparado sobe. Tá É. bom? Então, vai acontecer a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser daqui a alguns anos, tá bom? Nós não sabemos. Jesus disse: ninguém sabe, dia nem ele mesmo. Eu penso até diferente. Jesus, como 100% homem, ele não sabia, mas como 100% Deus, ele sabe. Uhum. Amém? E aí vai ser tirada a igreja do Senhor, vai ser arrebatada, vai ser algo assim que, como um piscar de olhos. Vai ser algo que. E tudo está acompanhando para isso, tá? Se você vê a política, a religião, as coisas acontecendo, as guerras, tudo acontecendo, só não vê quem não quer. Até quem não quer está vendo. Então, tudo isso é cumprimento daqui, ó. A palavra de Deus está se cumprindo. Esse livro aqui, olha, ele foi escrito por homens inspirados por Deus. E hoje estão tentando mudar a Bíblia, estão tentando enganar. Muita gente está sendo enganado, tá bom? Se de repente o teu pastor aí, o apóstolo, bispo, querubim, seja quem for, se ele começar a pregar aquilo que não está na palavra, cai fora, tá bom? Cai fora. Mas ora a Deus antes, que tem que pregar o que está na palavra do Senhor. Então, a igreja vai ser que caiba-se um tempo muito grande para a gente falar do arrebatamento, senão a gente vai começar a aprofundar mais outras coisas. Eu só falo para você uma coisa: esteja preparado, tá bom? E se você ficar, não deixa marcar nenhuma parte do seu corpo, tá bem? Vai ser difícil. Vamos lá. Com muito temor, eu posso falar uma coisa. Quando eu ainda novo convertido, eu estava no monte e tinha um rapaz lá, ele apontou para mim e falou: Você, esse rapaz aí, é você mesmo. Ó, Deus vai te usar muito, tá? Eu vejo você com uma espada na mão. Eu não entendia nada. Eu vejo você pregando assim, então eu tomei posse. E uns 33 anos atrás, mais ou menos,
Na igreja, nós tínhamos o costume que quando terminava o culto, tinha esse costume. Terminava o culto às vezes, vamos para sua casa, vamos orar lá. Depois o culto ia lá e comprava pizza, comida, depois a gente ia orar. Ficava até tarde. E eu, naquela época, tinha um tempo que eu vendia capas de carro. Eu morava aqui perto, né? Vila Matilde. E eu vendia capas de carro. E um dia, bem cedinho, eu saí e estava até chovendo. Quando eu entrei, eu ia lá na Coab 1, cobria o meu carro e deixava umas capas lá de fora e vendia. Bem na Coab mesmo, um ponto estratégico, né? Não tinha cobertura ainda. E eu sempre temeroso a Deus, sempre tive prazer de fazer as coisas de Deus, até hoje, muito, muito prazer mesmo. Eu amo pregar a palavra, eu amo ver quando alguém faz assim, ó, eu quero Jesus. E quando eu ia saindo com o carro, chegou uma moça, hoje ela é pastora, né? Pastora Jeane, esposa do pastor Aguinaldo. E só que na época a gente era jovens. Ela chegou assim, parou assim do meu lado, embaixo do chuveiro, falou assim para mim, Milton, eu vim aqui trazer um recado de Deus para você. Eu falei, pode falar, Deus vai te usar muito. E começou a falar. E eu ouvindo ela tomar chuva, eu só nem pedi para entrar no carro, né? Que não era bom assim, né? E deu, e tem outra, hein? Deus vai falar com você hoje, pessoalmente. Opa, tá que coisa boa. Eu falei, amém, sabe? Aí eu, tá bom, tá chovendo, tchau, Deus abençoe. Aí eu saí com o carro, quando fui chegando perto lá, passei pelo viaduto Vila Matilde, eu estava ouvindo um programa de rádio lá, um louvor. Aí dali a pouco o locutor lá, o radialista, ele cortou aquele louvor. Ele falou, irmãos, eu parei aqui esse louvor que eu preciso dar recado para um rapaz um irmão que está dirigindo o carro agora. Tudo aquilo que ela falou foi questão de 10 minutos, nem isso. Ele falou tudo, tudo. E eu olhando, falei, não é possível. Falei, tem outra, meu querido. Deus vai falar com você hoje pessoalmente. Meu, eu me lembro, sim, que eu subi o carro na guia, na calçada, e eu comecei a glorificar o Senhor em línguas. Eu falando assim, meu Deus, que negócio é esse? Como pode? Parece que eles estavam juntos lá. E eu fui. Aí nisso veio uma ansiedade no meu coração tão grande que eu fui lá vender as capas e eu fiquei, meu Deus, Deus vai falar comigo hoje. E a gente procurando algum. Como que Deus vai falar? Será que através de qualquer coisa? Será que Deus vai usar alguém para falar, né? E aquela ansiedade, eu voltei até para casa mais cedo, esperando. Eu falei, meu Deus, eu confio. E não vi a hora de chegar a hora do culto. Era um dia de semana. Não vi a hora, meu Deus. Eu cheguei na É igreja hoje. lá. É hoje, Deus vai falar comigo pessoalmente. E, e quando chegou na igreja, teve os louvores do culto normal, a palavra normal. Uma palavra assim como as outras. Não foi assim. Eu falei, meu Deus, será que foi fruto da minha imaginação? Será que. Aí começa a vir aqueles negócios, né? Aí terminou o culto, eu falei assim com. Ele era presbítero, né? Mas hoje é o pastor José Martins, né? Um homem de Deus, né? A gente era mais jovens, né? E eu falei assim, José, vamos para sua casa? Vamos orar um pouquinho na sua casa? Ah, vamos. Fui eu, minha esposa, ele, a esposa, e tinha mais um casal, o Ricardo e a Marli, né? Um amigos nossos. E fomos lá para casa deles. E ficamos lá na sala conversando. Falei, vamos orar, vamos. Aí eu falei, não, Deus tem que falar comigo hoje, pessoalmente até meia-noite, Senhor. Se o Senhor não falar comigo hoje, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, Senhor. Eu vou. Daí fiquei aquela ansiedade, né? E eu falei, vamos orar. Eu falei, estava na sala, como se fosse aqui assim, o sofá, tudo. Eu falei, vamos fazer o seguinte: um se ajoelha, a gente ora. E isso, o horário foi passando, mais de 10 horas da noite. Aí a pessoa se ajoelhou, tal, a gente orava e tal e tal. Quando foi minha vez, quando eu fui me ajoelhar, eu caí de bruço. Eu caí, perdi as forças. E, eu, e eles em pé orando. E eu ouvindo eles orar, e eu tentei me mexer e não conseguia mexer. Eu tentava assim e não conseguia, eu fiquei assim, paralisado. E eu ouvindo eles orando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu orava assim, orava, não sabia se eu orava, que tal. Daqui a pouco, duas pessoas me colocou em pé. Eu falei, até que enfim. Só que não eram duas pessoas, eram dois anjos. Pastor José, eu conversei com ele há 3 dias atrás, né? Sempre a gente conversa, né? E ele viu quando 2 homens de branco me colocou em pé. Eu vi 2 pessoas me colocou em pé. Só que colocou em pé assim. Na hora que colocou em pé, ele viu 2 homens de branco e me colocou em pé assim. Eu falei, poxa, até que enfim. Só que quando me colocou em pé, eu vi o meu corpo no chão. E eu vi os irmãos orando. E o meu corpo no chão. E eu vou ficar assim, olhando. Que negócio é esse? Meu corpo no chão. E eu me sentia no chão e ao mesmo tempo me sentia em pé. Eu não sabia eu fiquei assim, eu não sabia, não sei explicar. Dali a pouco, como uma fração de milésimo de segundos, não estava mais lá. Sumiu tudo. Eu estava em pé,
em um lugar, e que assim, parado, sem saber, e um homem assim do meu lado, a 1 metro, um homem, eu vi assim, bem nítido, tudo de branco, umas vestes brancas, um cinturão de ouro, eu não vi o rosto, não dava para ver o rosto, mas eu vi assim, do meu lado, assim, parado, e eu olhando assim, o que está acontecendo? O negócio é esse. Aí começou a aparecer muitos anjos passando na frente. Gente, era muitos anjos. Eu via assim, os anjos pareciam soldados mesmo, sabe? Soldados e passando aquele monte. Eu não via o rosto de nenhum deles, mas eu percebia que eles estavam naquela expectativa. Sabe quando você está esperando um telefonema, uma notícia, uma oportunidade, você está esperando, e os anjos, eu via assim que eles estavam naquela expectativa, e eles passando assim, e foi aumentando o número bastante de anjos. E eu olhava assim, aquele homem assim, do meu lado assim, parados também do meu lado assim, e eu vendo aquilo. Aí quando eu olhava bem assim, eu via alguns armados com lanças, a espada, escudo, alguns, sabe, outros assim, passando aquele monte, foi aumentando um número tão grande, eu olhava assim, falei, nossa, o que é isso? E me deu vontade de correr junto com eles. Eu não sabia onde que eles estavam indo, mas eu sabia que eles estavam para alguma guerra, alguma coisa assim. Aí esse homem do meu lado, ele começou a falar comigo. Ele falava assim para mim, né? Continua pegando minha palavra. Ele foi bem claro. Continua anunciando o arrebatamento. Eu olhava assim, falei, tá. Ele falou, aí ele frisou muito mesmo. Ele falou assim, prega o arrebatamento. Continua pregando a minha palavra. E aí eu olhava assim, eu queria correr ao mesmo tempo ficar. E daqui a pouco ele falou, vai lá e continua pregando a minha palavra. Quando ele falou, vai, eu falei assim para ele, eu não quero sair mais daqui. Eu não quero sair daqui. Não. Quando eu falei, não quero sair, ele falou, vai. Aí eu tava no chão. Aí eu voltei assim no chão, parado assim. E eles estavam tudo olhando para mim, os irmãos já estavam sentados. E o pastor José, que era presbítero, ele falou assim que na hora que eu caí, que eu fiquei um tempão, e os irmãos começaram a ficar preocupados comigo. Não, vamos, não, deixa. O pastor José falou assim, não, deixa ele tá, é o Espírito Santo que está usando, está falando com ele aqui. Deixa ele. Aí depois de um tempo, eu não me lembro quanto tempo foi, aí eu voltei assim, eu sentei no sofá, aí eu falei assim, eu não queria sair de lá. Sabe essa paz que a gente sente agora? Eu vou falar uma coisa para vocês com toda certeza. Lá no céu, a paz não chega nem nos pés do que a gente tem aqui. Por isso que vale a pena a gente servir a Deus. Vai chegar um dia que Jesus vai olhar bem para mim, bem para você, vai falar assim, valeu a pena tudo que você passou no mundo, valeu a pena as traições, as lutas que vocês enfrentaram, valeu a pena. Então vale a pena, sabe? E assim que eu voltei, e aí esse cara olhando para mim, o que aconteceu? Aí eu dei um recado para cada um que estava assim que Deus mandou, né? E aí tinha outras coisas assim. Aí vamos lá, a interpretação que o Senhor mostrou. Eu fui segurança, hoje eu sou aposentado. Eu fui segurança de apoio de autoridades, né? Autoridades mesmo, segurança. E eu nunca fui leão de chácara, né? Mas a gente tem as estratégias que o Senhor nos dá. Então, o que acontece? Quando uma autoridade ela vai para um determinado bairro, alguma vila, uma autoridade máxima assim, antes vai alguma equipe, eles vão observar onde tem as entradas, pontos estratégicos, olha só o que o Senhor me mostrou. Uhum. Eles vão lá, eles anotam tudo, aqui tem um ponto estratégico, aqui é a saída de emergência, a fuga, tal. E eles vão lá, anota tudo direitinho. Aí quando chega no dia da autoridade, vem os batedores. Olha só, eu não sei como está o meu tempo aqui, mas vamos lá. Não, fique em Aí, paz, fique aí, em aí, paz. aí chega, aí vem os batedores. Os batedores do exército são aquelas motonas, sabe? E da polícia militar também tem umas motos bonitas. Eles vão na frente, os batedores, eles vão limpando o caminho. Eles vão tirando o carro, o que tiver feito, eles vão limpando tudo. Não deixa ninguém. Vão arrastando. E eles vão na frente. E atrás deles, depois, vem a comitiva das autoridades. Vem a comitiva, né, e a autoridade. Depois passam, tal, chega lá. E atrás vem outros batedores para não deixar o povo, né? E vem lá. Aí depois faz. Aí eles, para sair, a mesma coisa, eles limpam toda a área e aí as autoridades saem. Então, quem são esses anjos? É um número incalculável de anjos, o que o Senhor mostrou. Esses anjos, eles são os batedores. Eles estão amassando os demônios na terra. Sabe? Os demônios não estão tendo acesso. Não está tendo acesso, assim, eles estão sendo amassados na terra. É por isso que a cada ano que está passando, a coisa está ficando difícil.
Hoje, eu que estou no Evangelho há 45 anos, nós nunca vimos na história do Evangelho o número de vidas que estão afastadas, desviadas. Parece que é moda. Ah, todo lugar que você vai, tem gente que está afastado. Muita gente. Nunca se. Antigamente o povo tinha mais temor a Deus. O povo realmente não se desviava. Vou para o inferno. Vou desviar. Aí você chega na pessoa e fala: ó, se você aconteceu. Ah, eu sei. Tá, eu sei. E é assim. Ó, põe tua vida em ordem. Você vai para o inferno, eu sei. Parece que o inferno hoje tá. Eles estão enganando muita gente aí. E aí, os demônios, os anjos estão amassando os demônios da terra. Sabe o que Deus me mostrou? Hum. A trombeta que vai soar no dia do arrebatamento. Essa trombeta, ela está numa caixa dessa altura, assim, mais ou menos, né? Se dá para ver assim. É uma caixa de ouro polido, lindo, lindo demais, um ouro polido, e à frente é uma portinha assim de cristal. E ela está em pé. Eu estou falando, gente, que aconteceu comigo, tá? Não li, isso aconteceu comigo. Eu tenho muito temor diante de Deus. Tudo que eu falar num púlpito da minha igreja, eu tenho temor a Deus. Eu sei que eu vou prestar conta diante de Deus, tudo que eu pregar, tudo que eu falar. Por isso que eu quero pregar o que está a palavra do Senhor. Eu tenho muito temor a Deus. Eu não jamais quero perder a minha salvação. Pode me tirar tudo, mas não tire Jesus de mim. É, e essa trombeta, ela está em pé, assim, em cima de uma almofadinha tão linda, linda demais. E eu vi assim do lado um anjo, soldado mesmo. Oh, anjo, tem anjos, arcanjos, serafins e querubins, né? Parece um soldado assim, um anjo, sabe? Ele está assim do lado, é o que vai é o que vai soar a trombeta no dia. Ele só está esperando uma coisa, ele só está esperando Jesus falar assim. Só está esperando, Jesus dá um sinal, né? Pode ser qualquer momento, não sabemos, não importa se é hoje, amanhã, o importante é a gente estar preparado e subir, né? Amém? Uhum. E aí eu vi, né, esse anjo, eu vi no céu, o Senhor me mostrou também, eu fico pensando, poxa, que privilégio que Deus me deu. Privilégio, eu vi uma prateleira no céu imensa, uma prateleira com vários compartimentos, muitos compartimentos, são muitos, muitos. E cada compartimento o Senhor mostrava uma coroa. E umas coroas com bastante brilhante, outras menos brilhante, outras não tinha brilhante nenhum, mas umas coroas lindas. E eu perguntava, isso daí o que que é? Eu falei, essas coroas estão esperando o meu povo. Cada um de nós, se a gente perseverar até o fim, nós vamos receber uma coroa posta pelo próprio Jesus. É quando você que faz um curso, uma faculdade, quando você se forma, você recebe um canudo, né? E aí chega assim, o que que ele faz? Pega na sua mão, parabéns. Então Jesus vai orar, ele não vai nos dar os parabéns, vai colocar a coroa, tá prontinha, a minha medida aqui, ó. Cada um de nós. Então, Uhum. não perca a coroa, tá bom? E aí, ele falava, essas coroas são esperando o meu povo, que um dia Jesus vai colocar, vai falar assim, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entrai para o gozo do meu Pai. Então, gente, não perca a sua coroa, tá? Vá até o fim, vale a pena seguir Jesus. Então, foi que Deus me mostrou, sabe? Esses batedores são os anjos que estão amassando os demônios na terra, porque Jesus não vai vir no meio dos demônios, sabe? Não, não, Jesus, ele é a autoridade máxima. Para que Jesus chegou na cruz do Calvário. A última palavra que ele falou na cruz, lá, a última palavra que ele falou foi está consumado, que parece que no hebraico é tetelestai, né? Que significa tudo pago. Então foi a última palavra que Jesus falou, tudo pago, para que eu estivesse aqui hoje, contando o meu testemunho, para que você estivesse aí, nós estivemos aqui. E depois Jesus falou, Pai, tudo pago, receba o meu espírito. Então, foi essa experiência que o Senhor me deu, né? Esse arrebatamento. E de lá para cá, eu não deixo de pregar a vinda de Jesus e uma vida santa, né? Nesse mesmo dia aí, quando eu estava lá ainda, o Senhor me mostrou uma igreja pequenininha. Tem lá na Gamelinha, uma igreja pequenininha. Uma vez eu passei lá antes, uns dias antes, eu passei com a minha esposa, falei, tem uma igrejinha aqui, ó, só bati o olho assim e passei. Lá, né? Passamos. Aí ele mostrou aquela igreja que eu deveria levar um recado, só que eu não sabia que era, né? Foi depois, quando eu voltei assim, Deus mostrou tudo. Aí eu chamei um irmão e falei, vamos numa igreja comigo. Aí, vamos, chegou lá na igreja, uma igreja bem pequenininha, sabe? Bem à frente, bem pequenininha assim. Aí eu falei, Deus mandou eu vir aqui para trazer um recado. Cheguei lá, ia ter um culto de oração, tinha 3 pessoas na igreja, era um rapaz, o pastor, né? Aí eu sentado lá, orei, falei, meu Deus, o que o senhor quer? Aí, tá bom. Né? Terminou o culto, o rapaz falou para mim, irmão, sábado nós vamos ter uma festividade na igreja, se você puder, dar um pulo aqui. Falei, amém. Chegou no sábado, eu fui lá sozinho. Ainda esperando o que Deus ia, né, fazer lá, né? E cheguei, a igreja lotada, veio um cantor
conhecido, né? A igreja lotada, bem apertada, né? E eu fiquei lá no último banco, meio escondidinho lá. E, Senhor, o que o Senhor quer que eu falo aqui, Senhor? Que não sei que tem alguma coisa assim. Aí o irmão tava, e o rapaz estava dirigindo o culto. Tinha muita gente. Aí ele fez assim, ó. Aquele irmão lá atrás, lá, apontou-se na minha direção. Eu me escondi. E falou, aquele irmão lá atrás, eu só tô vendo a cabecinha dele, assim. Eu falei assim, é você mesmo, irmão. Vem aqui à frente. Eles não me conheciam. Vem aqui à frente, vem trazer uma palavra, vem trazer uma saudação. É de Deus. Eu sei que quando eu fui lá, a igreja tudo me olhando, quando eu virei para a igreja, deu um branco. Não sei o que eu falei, até hoje não sei, só cumprimentei a igreja. Quando eu falei amém, Deus abençoe, eu ia sair correndo da igreja. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu falei não. Aí eu saí, não, vou ficar até o fim. Eu ia sair direto para casa. Aí eu fiquei até o fim lá. Terminou o culto, veio uma senhorinha, aquela senhorinha bem idosa, acho que uns 80 e poucos anos, ela chegou em mim, meu filho, glória a Deus pela sua vida, meu filho. Meu filho, tudo aquilo que você falou, meu filho, assim que eu estava precisando ouvir, meu filho, Deus te abençoe. Aí eu... Então foi essa minha experiência com Deus, arrebatamento. E desde então, sempre que puder, fala sobre arrebatamento. Não, é arrebatamento, não tem jeito, não é arrebatamento, gente. A gente vai. De repente amanhã um de nós vai estar sendo velado aqui. Essa semana passada eu fui no velório de um filho de um conhecido nosso, de um pastor, né? Ele tem um câncer no intestino. E, aliás, olha, vou falar uma coisa para vocês, tá? Me permitem falar, tá? Nós temos que cuidar de 3 coisas na nossa vida: saúde física, mental e espiritual, tá bom? Primeiramente é espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Cuide mesmo. Como é que está a tua vida hoje com Deus? Tá bem? Se estiver bem, procura melhorar cada dia. Se estiver mal, hoje é tempo de você se arrepender. E a saúde mental. Os médicos falam que hoje as pessoas estão doentes da mente. Há 6 anos atrás, a doença do século era a depressão. Hoje não é mais. Hoje é a ansiedade, mistura com a depressão. Então, o alto índice de suicídio está crescendo cada vez mais. Os médicos falam que as pessoas estão doentes da mente e o corpo físico também. É alimentação. Hoje mesmo fiz 1 hora de caminhada, né? Eu ando de bicicleta todo dia, eu pedalo 1 hora, 1h30, eu procuro pedalar. Eu estou com 62 anos, já indo para 63, mas eu procuro cuidar da minha saúde física, mental e espiritual. Eu digo isso não para minha glória, mas para a glória do Senhor. Vamos pedalar, vamos caminhar. Meia hora de caminhada por dia vale a pena. Aí você, mas não tem um tempo. Quando o médico fala assim, se você não fazer, você vai morrer. Aí você vai achar um tempinho. É isso aí, gente. Meu Deus, Deus abençoe. Receba essa daí, hein? Meu Deus do céu, hein? Vamos fazer a nossa parte, né? Tá certo. Eu tenho um médico agora, né? Semana que vem eu tenho um médico. Eu falo, médico, eu não quero dar trabalho para vocês. Ele falou, nem para a família. Já pensou um dia você dar um trabalho para tua esposa, teus pais lá e dá trabalho, tá? Vamos se cuidar. Então toma um pouquinho de água, que a água é bom, água é saúde. Boa. Até porque, né? Se você quer ter uma longevidade, Deus tem um propósito na nossa vida. Amém. Se a gente não cuidar do cavalo, né? Tem que cuidar do cavalo, senão. Amém, gente. Deus abençoe. Depois desse meu arrebatamento, é a primeira vez que eu estou gravando meu testemunho. Primeira vez. Tá? Então eu louvo a Deus mesmo, que eu sei que pelo menos para uma pessoa vai ser importante esse testemunho. Pelo menos para uma pessoa. Tá bom? Amém, vai mesmo. Tá bom, bem. Como ele gosta de cuidar da saúde, nada melhor do que produtos né? Não industrializados. Quanto menos industrializado, melhor, não é verdade? Certeza. Então aqui nós temos um presente aqui da Neline Biscoitos, tá? Então, vou pedir para colocar na descrição do vídeo depois. Neline Amanteigado, você quer tomar um cafezinho lá com um biscoitinho delicioso, né? Ali bom, caseiro, ali, ó. Estamos presenteando o nosso convidado. Eita. Viu? Você come e pensa. Você come, até o slogan, come biscoito Neline, você come arrebatado em momentos. Neline, ó, o telefone aqui, ó. Muito bom, hein? Com certeza. A minha esposa fala que eu sou um formigão e acertou. Olha lá, tá vendo? Então. Eita, coisa boa. Galera, encomende seu, acho que é @biscoitos, alguma coisa ali. Olha a propaganda aí, ó. Galera, eu de Instagram, eu preciso para o ano que vem eu vou melhorar isso. Instagram, melhorar. Eu tô meio
meio fora, né? Coisa boa. Mas Eu sei, amado, que eu acho que o povo deve estar curioso para saber o que tem aqui dentro, né? quer abrir? Acho que eles querem assim, abre. Então eu vou abrir aqui, tá? Mas infelizmente só não vou dar para você, assim, ter comer. Se você quiser, você vai entrar em contato com ela aí, você vai encomendar o seu, né? Ô, rapaz, ó, não, peraí, isso aqui eu faço questão. Meu Deus, isso aqui é a minha esposa, ó. Aí, ó, Kelzinha, aí, ó. Coisa boa, hein? Pessoal da igreja lá, qual é o nome da igreja? Igreja Mais Que Vencedores em Cristo. Oh. Ministério Restauração. Os mais que vencedores aí, se quiser biscoitos Neline, dá pra presentear também, ela faz em embalagens diferentes. E aí a gente tá chegando no final do nosso podcast e agora é a última parte. Então na última parte é o seguinte, né, um amigo meu sentou aí onde o senhor estava e falou assim, ó, todo crente tem que ter 3 coisas, um versículo, um salmo e um livro da Bíblia da vida ou do momento, né? Então compartilha com a gente aí um salmo, um versículo e um livro da Bíblia aí. E por quê? Bom, os salmos que eu gosto demais, a gente tem no coração, é o Salmos 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que o mundo ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse versículo eu gosto demais, de todos eles. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, tá bom? Então, confia nele, ele tudo pode, o Senhor tudo pode na sua vida, nada é por acaso, tá bom? Então, confia nele, é o versículo que eu gosto demais. E também tem o Salmos capítulo 91, né? Esse é bem conhecido, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu quero deixar aqui, finalizando, agradeço a Deus pela vida de vocês aí, tá bom? Pelo você que talvez esse tempo aí você pôde ouvir. Eu deixo para você uma coisa, com bastante temor a Deus. Deixa tirar tudo que você tem. Deixa tirar a tua saúde, tirar suas posses, deixa tirar tudo, só não deixa tirar Jesus da sua vida. Amém? É o conselho que eu deixo para vocês. Livro da Bíblia? O livro que eu gosto demais é Apocalipse, no capítulo 1. Sabia, eu só perguntei. Fala das 7 cartas, e todas as cartas fala um versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É só isso, amados. Boa. Deus abençoe. Pastor, uma honra ter o senhor com a gente Amém. aqui. Em nome de Jesus, estamos juntos. Mesmo. Uma aliança sendo formada em nome de Jesus. Conte Amém. com a gente também. Com certeza. E é isso. Eu vou me despedir aqui e você sabe, né? No finalzinho ele termina coração. Encerramos este episódio de podcast. Você que acompanhou nos acompanhou até agora, então, gente, ó, olha só quanta coisa foi tirada aqui, né? Não guarde pra você. Se você não sabe falar, se você abre a Bíblia ainda, né, de ponta cabeça, pega o link e manda pra alguém, né? Porque já tá sendo falado aqui, Isso, certo? Ou ouvi um podcast ontem, o pastor disse que foi arrebatado. Então, se você não sabe contar a história total, só dá aquele gostinho ó, e manda o link, certo? Mande e compartilha para alguém que vai ser bênção em nome de Jesus. Então, eu me despeço por aqui, te vejo a próxima semana, deste mesmo horário, deste mesmo canal, certo? Quinta-feira, 20 horas, podcast na mesa. E agora meu convidado vai se despedir de vocês e vai orar para a gente encerrar este episódio em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e amado Pai, nós queremos somente agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Pai. Só estamos vivos porque a Tua misericórdia é grande. E eu quero agradecer, Pai, por esta rica oportunidade que o Senhor me deu para contar esse testemunho, Senhor. Sabemos que o que o Senhor se preocupa conosco é com a nossa salvação, a nossa vida espiritual. E eu quero aqui encerrar, Pai, orar por esta pessoa que está ouvindo agora, que está orando junto comigo. Que o Senhor esteja fortalecendo, pois a Tua palavra diz, a alegria do Senhor é as nossas forças. Abençoa esta vida, abençoa a tua família, os negócios, Pai Santo, ensinando a cada dia a ter temor em Ti. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Valeu.